Tudo tem seu tempo. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Acho interessante porque o texto pega os principais verbos que fazem parte da nossa vida e mostra que, entre uma realização e outra, há um tempo necessário. É igual quando a gente se corta. Quando você corta o dedo e não precisa dar um ponto, ainda assim haverá o tempo da cicatrização, que é o tempo do corpo, do organismo reunir todos os elementos da cura. E só se pode mexer naquele lugar depois que a casquinha cair. Se quando começar a cicatrizar, você mexer de novo, por curiosidade, por ansiedade, você atrasa o processo. E às vezes fazemos o mesmo com as nossas questões emocionais. Uma pessoa, por exemplo, que está tentando se libertar de um vício, precisa ir dia por dia. Às vezes, nem é dia por dia, minha gente. É hora por hora. Quando a dependência é muito intensa, precisamos vivenciar 1 hora de cada vez. Venci o vício do álcool agora, durante esta hora. Consegui ficar longe do copo. Estabeleça uma nova luta para a próxima hora, para este novo tempo. E assim a gente vai. Se eu acho que já estou curado e pego o copo só para dar uma cheiradinha. Ixi! Às vezes, a gente volta à estaca zero. E o mesmo acontece com quem está tentando se libertar de relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo é aquele. Vamos dar um exemplo simples. Aquele namoro que você sabe que só te faz mal. A pessoa não te quer bem, te usa o tempo todo, te trai, mas você gosta dela. Ai, mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo viver longe. Pois é. Entre a decisão de que você precisa fazer algo por você e o resultado final da libertação, existe um tempo. Um tempo que você nem sabe precisar quanto será. O fato é que, se você não vive a vitória de cada instante, você nunca vai se libertar daquela pessoa. Você será eternamente dominada por ela. Viverá eternamente naquela relação dominante que te faz mal, que te desfavorece. Eu me lembro de um caso que acompanhei de uma moça muito decidida a terminar o namoro. Para você ter ideia, ela já tinha apanhado várias vezes do namorado. Violência física mesmo, sem contar a violência emocional, que começou com o afastamento dos amigos. No começo, ela foi deixando os vínculos que tinha, as amizades, os encontros, tudo porque ele impunha. Aos poucos, ele ia semeando discórdia, falava mal das pessoas próximas dela, enfim, queria deixá-la desprotegida, porque amigo alerta, né? E quanto mais sozinha, mais fácil é de ser dominada. Depois dos amigos, ele começou a afastá-la da família. Ali foi o primeiro sinal para mim. Porque quem ama, faz questão que estejamos perto de quem nos ama também. É como a minha mãe. Ela fica feliz em saber que estou sendo cuidado por onde vou. O amor verdadeiro age assim. Diferente de alguém que sente ciúmes quando vê que você está sendo cuidado, que quer ser o único a fazer o bem. Isso não é amor. Isso é posse. Por isso,
Quando você perceber que o outro está querendo te afastar das pessoas que te amam, acenda a luz de alerta. Alguma coisa está errada, e foi assim com ela. Ele conseguiu afastá-la dos amigos, da família, e aí sim estabeleceu uma relação de muita agressividade, verbal, emocional e, por fim, física. Me lembro do dia em que a encontrei novamente. Eu era uma das pessoas que ela tinha deixado de ver. No primeiro momento, ela resistiu a conversar comigo, mas logo depois de uma briga muito séria entre os dois, ela me procurou chorando, pedindo ajuda. E a ajuda que ela queria era simples, mas ao mesmo tempo difícil. Ela queria construir dentro dela a convicção de que aquilo que ele fazia com ela não era certo. Olha como a pessoa fica frágil. Ela precisava ouvir de alguém que aquilo não era amor. Ela dizia: "Eu tenho consciência de que ele me faz mal, mas eu não tenho forças ainda para lutar contra isso. Eu preciso acreditar, e eu já não acredito mais em mim." Nos encontrávamos sempre que possível, ou falávamos por telefone. Ela precisava fortalecer a consciência de que aquela vida não era justa. Foram mais de 2 anos até ela conseguir largar esse namorado. Um período longo. Ela recaía sempre da mesma forma. Quando ele percebia que ela estava se libertando, fazia-se de vítima. Dizia que precisava buscar uma roupa, resolver uma dívida, e ela, com dó, deixava. Ele sabia como manipular o jogo, e ela caía, voltava para ele. E depois se arrependia. Mas era o processo. Como eu sempre disse para ela, toda libertação requer um período de transição. Ninguém se liberta de uma dependência emocional ou química da noite para o dia. Da mesma forma que não se vicia da noite para o dia. Relacionamento abusivo também não se estabelece de uma hora para outra. É um processo, uma construção. E ela ficou nessa por 2 anos. Até que, em uma última briga, ele a agrediu na casa do pai dela. A polícia foi chamada. Eu disse: "Se você não tiver coragem de corrigir esse vínculo agora, mais cedo ou mais tarde isso vai acabar em tragédia." Ela respondia: "Mas o que eu faço? Eu não consigo." Eu dizia: "Consegue sim. Um pouco a cada dia, minuto a minuto, hora a hora, dia após dia. Só assim você vai conseguir colecionar meses de superação." E às vezes, minha gente, a separação precisa ser radical. Não adianta bloquear no celular se ele ainda tem como te encontrar. "Ah, fiquei com dó." Tudo isso são formas de autossabotagem. Você precisa viver a terapia do tempo. O povo de Israel precisou de 40 anos para chegar à Terra Prometida. Precisou atravessar o deserto. E deserto não é lugar fácil de ser atravessado. Mas quando sabemos que existe uma Terra Prometida nos esperando, nos motivamos a viver um dia de cada vez. Nem tudo o que queremos alcançar está fora de nós. Às vezes não é uma casa, uma faculdade, um emprego. É um jeito de ser que queremos alcançar, como essa menina. Ela sabia que precisava alcançar, dentro dela, a libertação. Porque não era ele que aprendia. Era a dependência dentro dela. Relacionamento tóxico vicia. A pessoa sabe que faz mal, mas não consegue sair. Assim como a dependência da cocaína, do álcool, é a mesma lógica. Então, o que precisamos alcançar não está fora de nós. Está aqui dentro. Preciso cortar esse laço, esse visgo que me prende. Preciso ser livre. E foi interessante porque, com muita luta, ela conseguiu. Ele ainda a infernizou por muito tempo, mas ela estava fortalecida, consciente de que tinha tomado a melhor decisão. E o sofrimento, com o tempo, vai diminuindo. Ninguém fica eternamente sofrendo por uma ruptura.
É doloroso, claro, mas passa. E ela se manteve atenta aos próximos relacionamentos. Eu dizia: tenha mais coragem de dizer o que você não gosta. Apareceu agressividade verbal? Interrompa ali mesmo. Coloque os limites que você considera justos. É um processo, minha gente, um dia de cada vez. Queremos que tudo se resolva rápido, mas não é assim. Tudo é processual. E quando sabemos que estamos no caminho certo, vale a pena viver cada minuto da espera. Porque o tempo, esse que se estende diante de nós, será sempre favorável àqueles que querem chegar. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Se você estiver precisando viver uma ruptura, um fim de dependência emocional ou tomar uma decisão difícil no trabalho, que a bênção de Deus te fortaleça para que você possa agir a favor da sua superação e crescimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.